Fala, meus amigos. Então vamos falar daquele erro básico dos novos aquaristas. Erro básico. Qual é o erro básico dos aquaristas? A pessoa vai lá, cisma que quer criar um seu ambiente mágico, que seria o seu aquário. Correto? Nada contra. Mas sem conhecimento, você vai passar muito sufoco e principalmente você vai acabar desistindo, que é a pior parte do processo, pois há investimentos, sabe, meus irmãos? O que eu falo com vocês desde o início? O básico é o principal. Por quê? O básico é entender de ciclagem, entender de pH, entender de tamponagem e entender principalmente de qual criatura você quer colocar dentro do seu espaço. Agora, parece complicado, né? Mas não é. Toda a ideologia que criam em torno de um problema, para quê? Para criar um profissional, para que esse profissional venha te dar consultoria e você tenha que pagar para que você tenha êxito no seu projeto. Ah, entendi. Tenho que pagar então para um profissional me dar uma assessoria para que eu possa ter um aquário? Não, exatamente. Existem sistemas que são muito complexos, precisam de muita leitura, mas nada de nenhum bicho de sete cabeças. Porém, existem profissionais que já estão no ramo há muito tempo, aquilo que você perderia meses de atenção, né? Porque é muito complexo, porque às vezes você não tem tempo, você não consegue se dedicar, então falo meses. Ler a receita do bolo, juntar os ingredientes, né? E fazer conforme está escrito, nem sempre dá certo. Porque a mão da boleira tem que estar acostumada, quando ela sente a massa, quando ela vê a massa, quando ela mexe, ela vê que está pronto para informar e pôr no forno. Ela sabe a temperatura do forno, ela sabe quanto tempo o fogão tem que ficar ligado sem o bolo lá dentro, para que o bolo tenha aquela aparência maravilhosa de revista. Então, o aquário não é diferente. Porém, não é esse bicho de sete cabeças. Como fazer um bolo também não. O que você tem que pensar quando se trata de aquário? O aquário ele tem uma vida biológica. Que vida biológica é? São as bactérias boas que fazem o peixe permanecer saudável dentro daquele ambiente. Correto? Existem bactérias no ar que você respira, existem bactérias na sua pele, que você não imagina a quantidade, porém, elas têm a sua função no ecossistema, correto? Essas bactérias, ela têm como manutenção também da pele e como também necessidade biológica de sobrevivência, que acaba sendo a que te favorece para você frequentar ambientes que poderiam te dar alergia. Por isso aquela infância que a criança se suja na lama, sobe em árvore, cai, se rala toda, é muito fundamental para que o adulto seja mais concentrado, que ele seja mais focado nas suas obrigações do dia a dia. Mas o que tem isso a ver com aquarismo? Tudo. Tudo é um processo biológico de estabilização do seu aquário. Mas que bicho de sete cabeças? Não é bicho de sete cabeças. Vamos pensar num todo. Projeto. Que aquário você quer, que espaço ele vai ocupar, que tamanho. Como você gostaria que o ambiente do seu aquário se parecesse? Uma selva, uma montanha, diversos números de cavernas, trilhas e assim por diante. Correto? Correto. Esse é o início do projeto. Posteriormente, você vai pensar em qual peixe, ou até mesmo já pensou, em qual peixe você vai colocar dentro daquele ambiente. Você já escolheu o peixe? Sabe que peixe é? Já estudou sobre ele? Temperamento, comportamento, espaço físico mínimo para que aquela espécie sobreviva? Ou em conjunto? Estudou? Bacana. Qual o pH? pH da água para que seja necessário para que ele fique saudável,
coloração no seu nível máximo. Tem peixes que são muito baratos, tem peixes que são muito caros. Lembrando que são seres vivos. Já estudou? Já. Então, qual é o próximo passo? Apenas comprar e colocar no lugar? Não. O próximo passo é pôr água. Já está decorado. E o próximo passo após a água é a ciclagem. O que é ciclagem? Ciclagem é uma forma de você criar a biologia propícia para a vida aquática, certo? Seja doce ou água ou aquário marinho. Então você fez a ciclagem, pode adicionar os peixes, correto? Já sabe que a bomba de filtragem, já sabe que precisa de mídia, já sabe que o sistema filtrante está eficiente, positivo. Vamos então adicionar os peixes. Colocando os peixes, você sabe qual é a temperatura que a água tem que estar para que esse peixe fique numa coloração legal, para que esse peixe viva bem, para que esse peixe não seja igual a você que quando vai em um ambiente muito frio fique todo retraído, todo arrepiado, né? Podendo vir a pegar uma infecção, podendo pegar uma gripe. Sim? Então, vamos para o próximo passo. Após colocar o peixe, sabendo a temperatura, o pH, já fez o freio, que seria a tamponagem do pH. O que é tamponagem? O que é freio do pH? O pH ele oscila conforme a sua fauna. Por exemplo, nós temos o pH, literalmente, que seria básico para a nossa sobrevivência, para a quebra dos alimentos, ácido, né, o nosso estômago. Então você vai comer coisas alcalinas, coisas que sejam mais brandas, né? E o seu organismo vai quebrar aquilo ali com mais facilidade a partir do momento que o seu organismo é ácido. Então é muito importante você se hidratar com águas neutras para frente. Isso é muito importante. Bebidas ácidas trazem diversos problemas de saúde, certo? Então, voltando para a necessidade do peixe de estar no pH correto, a partir do momento que você começa a alimentá-lo, ele começa a fluir dentro do seu aquário, o pH do seu aquário vai oscilar, certo? Daqui uns 15 dias você faz uma verificação, 20 dias, dependendo da litragem do seu aquário. Aí, um peixe que são carnívoros, esses peixes têm uma necessidade de comer comidas à base, né, de seres vivos, né, de alimentos com mais proteínas. Esses têm a tendência a acidificar a água. Os peixes que são de águas ácidas, que são os peixes carnívoros necessariamente, vamos dar um exemplo, que temos os peixes amazônicos. Quantas árvores, quantas raízes estão dentro daquele riacho se decompondo? Quantos galhos, quantos seres vivos estão mortos ali se decompondo? Isso causa um processo de acidificação. Galhos, tudo que se decompõe, cria esse processo de acidificação da água. Não estou dizendo de origem animal, sim, natural. Aí eu venho te informar. Desceu muito meu pH. O que eu preciso fazer para o meu pH subir? Decorações alcalinas, substrato alcalino. Eu aqui, por exemplo, estou usando um substrato que é cascalho de rio, né? Moidinho, não tão miúdo, já que a minha fauna não exige, voltada para o cascalho de rio que é neutro. Mas podia ser a base de mármore, a base daqueles coloridinhos, tem uns neutros, tem uns que são alcalinos. Então, a partir do momento que você escolher um sistema totalmente neutro, como o basalto, por exemplo, que é a pedra preta, você vai ter que procurar substâncias que façam alcalinizar a sua água. O mais usado normalmente são conchas moídas, você coloca no seu sistema filtrante ou coloca dentro do seu substrato, que seria a base do seu aquário. Positivo? Entendido? Chegou lá, colocou um pouquinho, chegou, estabilizou aonde você queria, aonde é o ideal, não coloca mais. Aí, meu amigo, é só partir para o abraço, curtir e não ficar alimentando o peixe toda hora, em todo momento, porque o alimento faz com que o seu peixe venha produzir mais sujeira, a sujeira vai fazer a contaminação do seu espaço. Eu acho que isso é o básico para você ter felicidade
nesse mundo que é mágico. Um abraço, aqui quem vos fala é o Carioca, né, do Ração em Casa, do Meu Mundo Pet.